Bom dia, turma. Aqui é a professora Elaine e na aula de Química de hoje a gente vai fazer uma revisão sobre a tabela periódica, tá? Que foi um conteúdo que a gente viu aí no ano anterior. Então, a gente vai aproveitar para ver qual é a função da tabela periódica, quem foi que fundou aí essa tabela periódica, criou a tabela periódica, tá? Então, são conceitos básicos e relembrar aí como são organizados os elementos dessa tabela, tá? Então, a tabela periódica, gente, ela é uma classificação dos elementos químicos existentes. Então, esses elementos químicos, eles podem ser naturais ou artificiais, tá? Então, a tabela periódica, ela vai ser a classificação desses elementos químicos existentes. Dmitri Mendeleev, ele foi considerado o pai da tabela periódica, pois em 1869 ele organizou os elementos químicos em filas horizontais em ordem crescentes de linha de massa atômica. Então, Mendeleev, ele foi o que organizou aí esses elementos químicos, que é o mais semelhante aí do que a gente utiliza na tabela periódica atual. Teve diversos outros estudiosos aí que tiveram aí propostas de organização da tabela periódica. Ela sofreu uma evolução aí com o decorrer dos anos, mas Mendeleev, ele foi aí considerado o pai da tabela periódica, pois ele organizou aí as propriedades químicas e físicas semelhantes, tá? Em linhas verticais, e nas linhas horizontais ele colocou os elementos em ordem crescente de massa atômica. A classificação periódica atual, ela é organizada, primeiro, por ordem crescente de número atômico, tá? Então, lembrem isso aí, a tabela periódica, ela vai ser organizada por ordem crescente do seu número atômico, sendo que as colunas e as famílias, as colunas são as famílias e as linhas horizontais são os períodos, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem. Então, as colunas, elas vão ser as famílias, tá? Na tabela periódica. Então, as colunas são essas aqui, tá? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente tem 18 colunas, ou seja, a tabela periódica ela é composta por 18 famílias, tá? Já as linhas horizontais, que são essas linhas aqui, ó, elas vão ser denominadas de períodos, tá? As linhas são denominadas de períodos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 períodos. Então, a tabela periódica ela é formada por 18 famílias e 7 períodos. Lembra aí, famílias vão ser as colunas, tá? Nas linhas horizontais, e períodos vão ser as linhas horizontais, e as colunas são as famílias, tá, pessoal? Sobre os períodos e famílias, tá, gente? Os períodos, como eu falei para vocês, são aquelas linhas enumeradas e possuem um total de 7 períodos. Cada período desses ele tem uma quantidade de elementos. No primeiro período ele tem 2 elementos, no segundo período 8, terceiro período 8 elementos também, quarto período 18 elementos, quinto período 18 elementos, sexto período 32 elementos e o sétimo período 32 elementos. Família, vocês existem 18 famílias, tá? Então, a família, que são as colunas, tá? Que fica na vertical, eles são os elementos que possuem o mesmo número de elétrons na sua camada de valência mais externa. Então, essa é a organização das famílias. Todos os elementos que ficam ali na coluna, eles ficam de acordo com o número de elétrons. Então, se ele tem 2 elétrons, ele vai ficar todos os elementos que têm 2 elétrons em uma coluna, tá? Então, é assim que se dá a organização das famílias, tá? E, além disso, eles têm aí elementos representativos, como metais alcalinos terrosos, metais de transição, a família do boro, do nitrogênio, que são as características físico-químicas desses elementos. Bom, gente, a gente encerra por aí, tá? É só para vocês lembrarem um pouquinho de como é que é organizado os elementos na tabela periódica, tá? E por hoje é só.